Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Terça-feira, dia 15 de setembro de 2020. Bom, terça-feira é sempre dia de declaração de fé. E nesta terça-feira, dando sequência à exposição da nossa declaração, nós vamos falar do artigo número 12. O artigo 12 trata sobre mordomia. Bom, nesse artigo 12, nós temos aqui 7 princípios estabelecidos sobre mordomia. Eu vou passar por todos eles, fazendo pequenos comentários, mas já posso adiantar que eles estão de forma tão clara que nós não temos muito o que acrescentar, a não ser realmente meditar no que nós propomos ali nesse artigo 12 da nossa declaração de fé. Primeiro, afirmamos que mordomia é a doutrina bíblica, ou seja, estamos afirmando que está ligada à Bíblia, que reconhece Deus como Criador, Senhor e dono de todas as coisas. Então, quando falamos em mordomia, nós estamos dizendo que Deus, ou reconhecendo que Deus, ele é o Senhor de todas as coisas e dono de todas as coisas. Assim, ele tem o poder de fazer com as coisas, que são inclusive os homens, o que ele quiser. Segunda afirmação é a seguinte: todas as bênçãos temporais, ou seja, deste mundo aqui, e espirituais, relacionadas ao mundo posterior, procedem de Deus. Por isso, os homens devem a ele o que possuem e também o sustento. Basicamente, o que nós vamos dizer é o seguinte: partindo do pressuposto de que Deus é o dono de todas as coisas, nós entendemos que as bênçãos desse tempo e as bênçãos futuras, elas vêm de Deus. Portanto, Deus é quem é o nosso sustentador. Quem paga o nosso salário não são os homens, não é o nosso patrão, não são as vendas que fazemos, mas é o próprio Deus quem sustenta a nossa vida. Terceira afirmação é muito simples. O crente pertence a Deus, porque Deus o criou e o remiu em Jesus Cristo. É fato que toda a humanidade pertence a Deus, mas também é fato que os crentes, aqueles que creem em Jesus Cristo para a sua salvação, aqueles que através da mensagem evangélica se comprometem com o seu Salvador, esses são propriedade exclusiva, para usar uma expressão bíblica. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Pertencendo a Deus, é o quarto princípio, pertencendo a Deus, o crente é mordomo ou administrador, gerente da vida, das aptidões, dos talentos, dos dons, do tempo, ou seja, quem é dono do nosso tempo é o próprio Deus, dos bens materiais e espirituais, da influência, das oportunidades, dos recursos naturais e de tudo que Deus lhe confia em seu infinito amor, providência e sabedoria. Ou seja, nós acreditamos e cremos de acordo com as Escrituras que, uma vez comprados pelo Senhor, nós vamos prestar contas de tudo aquilo que o Senhor nos dá. Então entendemos que um dia estaremos diante dele para dizer o que fizemos com cada uma das bênçãos que ele nos concedeu aqui nessa terra. Quinto, cabe ao crente o dever de viver e comunicar ao mundo o evangelho que recebeu de Deus. Se você recebeu de graça, você é obrigado a comunicar o evangelho às pessoas. E note, o evangelho, ele não é para ser pregado de boca fechada. Ele pode ser pregado de boca fechada, mas como ele é uma mensagem, como ele deve ser proclamado, nós devemos falar. Quando? A tempo e fora de tempo. Sexto, e aí caminhando já para o fim, nós vamos dizer o seguinte: as Escrituras Sagradas ensinam que o plano específico de Deus para o sustento financeiro de sua causa consiste na entrega pelos crentes do dízimos e ofertas alçadas. Aqui nós voltamos ao assunto dízimo e oferta para dizer que a causa de Deus na terra, o reino de Deus na terra, aqueles que se envolvem com as causas que são ligadas a Deus, especialmente a igreja,
elas devem ser sustentadas pelas ofertas e dízimos daqueles que são os filhos de Deus. Ou seja, você como filho de Deus, você tem obrigação com a causa a qual você se aliou. No caso, a sua igreja local. Como estamos falando dos irmãos da Igreja Nave, com a Igreja Nave. E se comprometer com esta causa nos seus dízimos, ou seja, a 10ª parte de tudo aquilo que te vier à mão, mas também de suas ofertas, ou seja, de valores que o Senhor coloca no seu coração para que você entregue para ajudar a suprir e construir esta obra. E por último, devem eles trazer à igreja a sua contribuição sistemática, ou seja, todo mês, proporcional, de acordo com aquilo que você tem como riqueza, ou seja, os mais ricos entregam mais, os mais pobres entregam de acordo com a sua proporcionalidade. Com alegria e liberdade, para o sustento do ministério, das obras de evangelização, beneficência e todos. Então, reafirmando o princípio de número 6. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Nós somos mordomos de tudo aquilo que Deus tem nos colocado nas mãos e um dia vamos prestar contas para Ele. Que você faça bom uso de todos os talentos que Deus te deu. Sejam eles tempo, aptidões, recursos financeiros ou apenas recursos intelectuais. Ou apenas não, né? Também recursos intelectuais. Então é isso, pessoal. Uma ótima terça-feira para todos. Fiquem com Deus e que Deus abençoe.